Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, contador, host desse podcast, e tenho aqui ao meu lado Wagner Coelho, que é professor, advogado, empresário e também host desse podcast. Antes de apresentar a estrela da noite, a convidada de hoje, vamos agradecer a Icavi Contabilidade, que é nossa apoiadora oficial desse podcast. Se você quer conhecer um pouquinho mais da Icavi Contabilidade, no Instagram, @Icavi Contabilidade. 47 anos no mercado contábil e atua em diversos segmentos empresariais, como prestador de serviços, comércio e também indústria. Wagner, faça as honras da casa e apresente a nossa convidada da noite de hoje. Então tá, nossa convidada de hoje é Luciana Coutinho, né, uma grande amiga, parceira aí de longa data, que é mãe, né, empresária, empreendedora aí desde 2004 à frente da editora Perfil, com várias revistas que depois ela vai falar, que são vários projetos, várias revistas na parte de comunicação, né? Luciana que é formada em administração com ênfase em marketing. Então, fica à vontade para falar um pouquinho mais. Seja bem-vinda ao Contas e Contos. Gente, fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite, né? Obrigada, Wagner, aí, que é nosso amigo, parceiro de longa data, Eduardo. Enfim, sempre eu falo assim que eu, como da imprensa, mídia, normalmente eu estou do outro lado, entrevistando, que é onde eu fico mais confortável. O jogo virou. Mas é sempre também eu sempre fico muito grata e muito feliz, né, quando eu tenho essas oportunidades de contar um pouquinho mais da nossa história, que é tão legal, que, enfim, traz, acho que muita resiliência, muita história e coisas boas, assim, né, para inspirar. Eu acho que esse é o intuito de vocês também aqui. Né? Com certeza. Isso aí. E obrigada pelo convite. Que é isso. Então, aproveitando, né, como é que foi a origem da editora Perfil? Se puder falar um pouquinho, e como é que depois tu se inseriu, né? Na verdade, quem fundou, né, a empresa foi a minha mãe, Elizabeth Isso. Coutinho, que sempre foi uma pessoa muito visionária, muito à frente do seu tempo. Ela que tinha que estar aqui, mas aí, nesses momentos, ela foge e me coloca, né, à frente. Mas, né, tudo começou de um sonho dela, de empreender, de buscar a independência financeira dela. E eu, na verdade, quando era muito novinha, sempre quis ser médica, jurava, né, na redação, que você vai ser quando crescer ali aos 10 anos, eu escrevi que eu ia ser pediatra. Cresci com esse sonho, com esse intuito, mas aí fui morar em Floripa sozinha, fui fazer cursinho e percebi lá em duas situações que eu gostava muito de estudar a biologia, a parte fisiológica, né, do corpo humano e tudo mais. Mas ali lidar com o sofrimento, botar ali a mão na massa, em algumas situações que eu tive que, né, acompanhar em emergências e tudo mais, eu vi que eu não tinha o coração, a aptidão para aquilo. E aí eu pensei, não, a medicina acho que não é para mim, não é a minha vocação. Daí eu pensei, o que eu vou fazer? Depois, né, o caminho mais fácil foi, vou colocar então meu Enem para administração, para fazer marketing, vou trabalhar com a minha mãe até eu me entender, me descobrir, né? Porque a gente tem que decidir, na verdade, muito jovem. Eu sempre fui um ano adiantada na escola, então eu saí do terceirão, acho que eu tinha 16 anos. Então, bem jovem. Muito novinha, né? Então a gente nem sabe, né, do que gosta, do que não gosta direito. Então pensei, vou trabalhar com a minha mãe, vou adquirir experiência e vou vendo o que acontece. Aí eu brinco que foi numa terapia, logo assim, em seguida dessa decisão, que eu resolvi, né, coloquei o meu Enem lá para administração com ênfase em marketing, entrei, comecei a cursar. E aí, numa sessão de terapia que eu estava nessa de conflito, será que eu desisti porque busquei um caminho mais fácil? Será que tomei a decisão certa? Estava muito em dúvida. E aí eu lembro que ele falou assim, tá, mas o que te impede de trabalhar na área da tua mãe e desenvolver alguma coisa relacionada à saúde? Então, eu falo que ele que plantou a sementinha do bem-estar ali, né? Sim. E aí, ao longo dos anos que eu fui, né, conhecendo mais o mercado editorial, entendendo a dinâmica, né, de como que funciona para ter uma revista, e paralelo aos conhecimentos da faculdade, bem focados em marketing, veio a ideia de um projeto de faculdade, que era fazer uma revista. Daí, na época, eu fiz uma revista institucional, um projeto para uma academia. E aí, depois, eu pensei, não, vamos tirar esse projeto, esse trabalho de faculdade de papel e transformar numa revista. Então, nasceu a Bem-Estar, lá em 2008. Eu estava, acho que, no final da faculdade já.
E aí ela veio com 4 páginas, assim, era praticamente um panfleto, eu lembro da capa, assim, era uma foto comprada em banco de imagem. E a gente trouxe alguma manchete sobre yoga e a gente começou já a perceber essa movimentação de um estilo de vida mais saudável, que naquela época estava começando, né? Hoje é uma coisa que todo mundo busca muito. Mas, né, 17 anos atrás era uma coisa que estava muito no começo e a gente foi acompanhando esse crescimento, essa evolução. Uhum. E aí sim que começou, né, o meu início ali na Perfil Editora e com a Bem-Estar, que hoje é a nossa publicação principal, que eu estou à frente. Eu vou desenvolvendo vários trabalhos paralelos. E a tua mãe está no negócio ainda? Tá, ela fica à frente do Informativo dos Portos, que é onde ali o olho brilha, onde ela gosta assim, de atuar. E também fica mais focada nas visitas comerciais, nos eventos, nessas... Faz parte da equipe nessas ainda. ações assim, de relacionamento mesmo. Tá. E fala um pouquinho das revistas, então. Tu falou de 2, né? São várias. Isso, a mais antiga é o Informativo dos Portos, que daí é bem focada ali em comércio exterior, tem esse nicho bem específico, mas abrange nacionalmente, vai para vários portos, até a gente já participou de eventos internacionais. Tem até uma coluna especial, né? Tem uma coluna especial, né, de direito, com o Dr. Wagner, todos os meses. Aí temos a Bem-Estar, que é também uma publicação mensal, bem voltada para a saúde, para a qualidade de vida, traz, né, beleza, gastronomia, moda, um pouquinho de várias coisas que contribuem, né, com a nossa qualidade de vida. Aí, ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo também revistas segmentadas. Foi aí que nasceu Anuário Noivas, Anuário Casa, Anuário Bela Santa Catarina, Babies e Kids. E aí também, há 9 anos atrás, uma cliente muito importante, muito especial para mim, que é a Bianca do Gebotê, me procurou, querendo ter uma revista institucional. E aí nasceu a GB Mag, que é essa publicação, que também é anual, e que é muito bacana, que é bem focada a esse lifestyle de luxo, que também é uma coisa muito forte aqui na nossa região, né? Balneário Camboriú, principalmente, com aqueles empreendimentos, né, de alto padrão. E assim a gente, né, foi entendendo a movimentação do mercado, foi conseguindo se desenvolver em outros nichos, né, de atuação também, junto com a revista. Hoje a gente também desenvolve eventos, tem toda essa questão das redes sociais, né, que no começo, quando começou também vem com tudo, a gente se questionou muito, né, qual que vai ser o futuro do nosso negócio, vai existir revista impressa? Só que como a gente, depois assim, de um determinado tempo, a gente viu que não era uma ameaça, isso é uma oportunidade, né, da gente ter mais visibilidade ainda e conseguir alcançar mais pessoas. Legal. Então, a gente começou, né, a criar estratégias também para os desafios diferentes. Canais digitais, exatamente. Mas vamos falar um pouquinho dos desafios lá atrás da Luciana, recém-formada, entrando com as suas ideias. Eu acho que um dos principais desafios foi vencer a timidez, que eu sempre fui muito tímida, muito introvertida, em contrapartida com a minha mãe, que sempre foi super expansiva, muito comunicativa. Eu falo, quem conhece não esquece que onde eu vou as pessoas falam, eu sou filha da Elizabeth, Elizabeth, como ela tá? Todo mundo, quem já conheceu, é aquela pessoa marcante e inesquecível. Então, fui aprendendo muito com ela, né? Eu acho que a me despir dessa timidez e entender que era importante estar nos eventos, fui entendendo que é importante criar relacionamentos, que é isso que faz o negócio acontecer, né? Que são essas conexões que enfim, vão te dando base, te dando alicerce para viabilizar o teu negócio. Assim. Hoje eu digo que isso assim, foi de suma importância. E além da Bem-Estar, quais foram as primeiras decisões estratégicas assim que tu lembra que teve que fez uma diferença, ou que trouxe algo? Eu acho que foi justamente com a Bem-Estar e esses anuários segmentados, diversificar os nichos de atuação. Então, a gente, né, pôde trabalhar, né, além do comércio exterior, a área de saúde, a área de beleza, depois a área de decoração, depois a área de turismo, depois a área de infantil, de noivas. E cada revista veio para atender realmente assim uma demanda, assim, que eu também fui sentindo com as minhas próprias vivências do dia a dia. Assim. O Anuário Noiva surgiu quando fui casar, percebi que era uma indústria, na verdade, que eram muitos fornecedores, e na época não tinha Instagram, na época não tinha feira,
não tinha Pinterest, não tinha nada que eu pudesse usar de referência. Tinha as revistas, tipo Caras Noivas, Vogue Noivas, mas que não me mostravam quem eram os profissionais que atuavam aqui. Então, para conhecer os profissionais, eu ia visitar as montagens dos casamentos, ia lá no Tamirim Detalhe, sabe, Detalhe, quem está fazendo essa decoração, quem está fazendo esse docinho. E aí surgiu a ideia, eu vou fazer então uma revista que mostre quem são os profissionais que atuam no mercado, que seja um guia para as noivas. Aí depois do casamento, fui mobiliar a casa, senti essa mesma necessidade. Então, fiz uma revista voltada para a decoração, para mostrar, né, quais eram as empresas aqui que poderiam, né, ajudar nessa fase. E assim foram surgindo, de turismo. Né? O de turismo veio quando a ideia, o insight de fazer uma revista sobre Santa Catarina, quando a gente recebeu a regata da Volvo Ocean Race, e a gente pensou, vamos fazer uma revista que mostre, né, todo o potencial do nosso estado, que mostre tudo de bom que a gente tem aqui. Então, a gente, né, falava de todas as regiões, falava da serra, falava da praia, do litoral, e com dicas aonde ir, o que fazer. E foi muito legal, assim, foi muito enriquecedor poder, né, trabalhar dentro desses segmentos, exatamente. E aí, ao longo desses 17 anos de atuação, também a gente foi vendo que a gente não pode direcionar o nosso core business sempre vai ser um impresso, mas hoje a gente tenta entender qual que é a necessidade do nosso cliente e, mais do que ter um anunciante, a gente quer ter um parceiro de longa data, de longo prazo, mas que a gente possa contribuir para a comunicação, para o marketing dele. Então, hoje a gente consegue, com todo o nosso know-how, oferecer serviços complementares, como um ensaio fotográfico, elaboração de um vídeo, né, de diversos formatos, até elaboração de eventos, né, a gente faz em parceria com clientes, com os anunciantes, cobertura também dos eventos, que a gente vê que essa vida social é muito ativa, então, assim, você vai fazer um evento, é importante ter esse registro, foto, vídeo, então a gente, além de fazer esse serviço, a gente veicula nos nossos canais, que também acaba sendo, né, uma maneira de fazer essa divulgação. Então, a gente foi, né, fazendo esses serviços complementares para agregar e atender as necessidades dos nossos clientes. E como é que foi? Eu estava aqui imaginando, né? Lógico, tu já avançou bastante na linha do tempo ali. Mas lá atrás, quando tu trouxe essas implementações, essas ideias novas, como é que foi tu dividir isso com a Elizabeth? Como é que ela enxergava isso? Ela sempre te deu apoio para te desenvolver? Ela sempre me deu apoio. E, na verdade, eu sempre fui mais medrosa, para falar bem a verdade. E ela sempre, não, vai que tu consegue. Eu falo que ela era aquela minha mola propulsora mesmo, assim. A gente tinha as ideias, debatia, e eu falava, mas será? Será que é o momento? Ela, vai que tu consegue, tu dá conta. Então, ela sempre me impulsionou muito, sempre me apoiou muito. Óbvio, sempre assim, quando acho que se trata de gerações diferentes, algumas coisas às vezes entram em conflito, mas eu acho que sempre foram conflitos necessários para que a gente pudesse crescer juntas, aprender, amadurecer, ponderar. Refletir, né? Eu tenho, assim, plena certeza de que ela é essencial, assim, sabe? É o complemento perfeito. Legal. Que bom. E essa adaptação, tu falou um pouquinho para a questão online, digital, né? Como é que isso foi pegando realmente? Vocês foram, até hoje, né? Vão fazendo, como tu falou ali, vai fazendo, vai sentindo, vai medindo a gente começou a direcionar muito os nossos conteúdos, né? Também para as redes sociais. Eu também fiquei pensando, por muito tempo eu contratava agências para criar conteúdos para o Instagram. Eu falei, mas o meu produto é conteúdo. Isso não faz sentido. Então, eu tive uma reunião com a própria equipe de cada revista. Falei, não, agora o conteúdo que a gente usa na revista, a gente vai adaptar ele para as redes sociais, porque a gente já gera muito conteúdo mensalmente, né, com cada uma das revistas. Então, desse jeito, a gente vai dar ainda mais visibilidade também para os nossos colunistas, para os nossos, né, anunciantes. Então, a gente foi moldando. Então, o mesmo tema que, às vezes, tem em conteúdo na revista impressa, em forma de texto, a gente, às vezes, faz ele em forma de vídeo, né? Às vezes faz, enfim, um conteúdo complementar daquele tema para as redes sociais. E assim a gente também vai mapeando, né, principais tendências, vamos falar de beleza, novas tecnologias e tudo mais.
e vai trazendo isso tanto para o impresso quanto para o digital. Vocês, como editora, também tem aquele lado contador, aquele lado advogado, né? Que tem que conhecer de todas as áreas um pouquinho, né? Porque são desafios, né? Tu vai entrar no turismo, vai entrar na moda, tem que saber conhecer um pouquinho para poder colocar a Anteninha está sempre Exatamente, buscando inspiração em tudo, assim, nas experiências do cotidiano, num filme, numa série, eu estou sempre assim, uma esponjinha, sabe? Buscando inspiração. Colocar diversos conteúdos ali, né? Legal. E quais essas estratégias dentro disso que o Dudu falou, o que vocês utilizam mais para estar vendo justamente essas tendências, né? Na área portuária? São feiras, são eventos, o que tem te chamado a atenção? Assim, de maneira geral, a gente, né, usa a própria internet, os canais que hoje a gente, vamos supor, do Informativo dos Portos, é muito direcionado para as pautas que a gente recebe das assessorias de imprensa, né, das grandes feiras também, que tem uma assessoria de imprensa que gera bastante conteúdo, então a gente acaba recebendo e fazendo essa curadoria, né, junto com a Zonta, que é a nossa jornalista responsável, tem a Érica também, que é lá de Santos, que hoje atua como jornalista. Então, a gente vai fazendo juntas assim, essa reunião de pauta e ponderando o que é interessante, o que não é. E aí, o da Bem-Estar é tipo um pouco diferente, cada uma tem o seu, como é que é, a sua maneira, cada uma tem a sua equipe também de trabalho, né? Porque o Informativo dos Portos é uma linguagem bem técnica, bem específica, e, enfim, né, precisa de um conhecimento diferenciado. E a Bem-Estar acaba sendo, eu falo, coisas do nosso dia a dia, né? As pautas que a gente às vezes descontraída, mas... Exato. Tem também muita coisa relacionada à maternidade, né? Que então a gente às vezes coisas do nosso dia a dia que a gente vai notando, dores do dia a dia, a gente vai já pensando em pautas, em ideias, soluções para ativar isso, né? Com os nossos colunistas ou com profissionais que são referência aqui da nossa região. Tem toda essa preocupação também de buscar fontes que sejam confiáveis, né? Que tenham credibilidade. Acho que isso é o principal. A gente, né, como meio de comunicação, a gente não traz nada muito polêmico. A gente tem esse perfil também, né, de deixar isso para o jornal local, de trazer, né, tanto na parte de comércio exterior, que traz, né, um nicho específico da economia, coisas positivas, coisas que venham a agregar. E da Bem-Estar, da mesma forma. Assim, a gente tem esse cuidado, essa atenção para realmente trazer pautas que sejam relevantes e que vão ajudar as pessoas, né, de fato, a enfim, terem mais saúde, mais... O tempo de produção de uma revista varia de acordo com cada uma delas ou como é que funciona essa sistemática? Depende assim da periodicidade, né? A revista, vamos supor, essas que a gente faz uma vez ao ano, em média de uns 3, 4 meses de elaboração, assim. Tem a etapa comercial, depois a etapa de produção de conteúdo, depois a etapa de diagramação, aprovação, né, do projeto gráfico, revisão. É uma média de 4 meses. E a mensal? Não, a mensal é num ritmo mais acelerado. É um volume de conteúdo menor, mas, né, em torno de umas 3 semanas, assim, né? E daí a gente faz para o mês seguinte circular. E a produção é toda feita por vocês também? Ou a impressão a gente faz numa gráfica em Pomerode, que é a Maia, que atende a gente também há mais de 20 anos. Eventualmente, a gente busca outras, assim, quando... né, às vezes precisa de um prazo melhor, mas eu falo que eles já são super alinhados, fazem uns milagres, às vezes precisa da feira para, né, vai ter um evento, que nem agora eu tive o lançamento da edição do Dia das Mulheres, eu acho que a revista, daí teve feriado, carnaval, enfim. A revista, acho que entrou na sexta em produção, de fato, na terça-feira eles estavam entregando com a revista. Tempo recorde. Exato. Então, às vezes a gente precisa dessas mágicas. Exato. Tem que ter boas parcerias, tem né? Que ter. Então faz parte de todo o negócio, né? Não, e se tem uma coisa que a gente preza muito é isso, assim, essas parcerias, né, tipo, de longo prazo, cultivar esses relacionamentos, seja com os colaboradores, com os fornecedores, com os clientes. E isso é o que nos dá orgulho, assim, de conseguir manter, né, esses relacionamentos a longo prazo. E isso que o Du falou da produção, né? Como é que é o desafio de cada uma delas ali? Porque são públicos muito nichados, muito específicos, né? Tu consegue ver as diferenças de forma muito clara, assim? Sim, enfim, como eu falei, né? Cada revista tem a sua equipe, tipo a sua jornalista que ajuda a gente nessa curadoria do conteúdo,
Mas são formas totalmente diferentes de trabalhar. Assim. Eu falo que o Formativo Esportes é aquele ambiente mais corporativo, mais formal, os contatos são feitos ou via ligação, ou via e-mail. Da Bem-Estar hoje é praticamente, ou a gente marca um café pessoalmente, ou é tudo via WhatsApp. Ou áudio, ou videochamada, né? Outra forma de se comunicar. Legal. Exatamente. Mais tecnológico, uma mais tradicional, né? Exatamente. E uma mais tecnológica. E eu também acho que reflete avançada. muito pela, né, que querendo ou não, né, minha mãe que está mais à frente do Informativo dos Esportes, e ela gosta mais desse tipo de contato, e as pessoas que ela se relaciona também são dessa geração, então vão preferir a ligação. Não sei vocês, né? Mas eu falei, não, tudo eu tento resolver pelo WhatsApp. Sim, Não, mas comigo ela tem por WhatsApp também agora, que ela pede. Se modernizou. Tá se adaptando. Aí, às vezes ela é aquela que vai mandar pelo WhatsApp. Posso te ligar? Eu odeio receber essa mensagem. Pior é que às vezes eu mando. Posso te ligar? Não correria, precisa, mas pode, né? Sim. E vai lá, fala. Ô, Luciana, e uma história assim, um momento gratificante nessa longa jornada que vocês têm, com certeza já teve momentos, né? Vários. Tem muitos, Conta assim, uma história pra nós aí. Eu vou contar nas primeiras que vem na minha mente, mas assim, toda vez que eu estou num evento e eu me apresento, falo, eu sou do Bem-Estar, e as pessoas falam, nossa, sério, você que faz essa revista? Eu amo essa revista. Ela, né, sempre que eu vou no consultório, ela está lá. Uma vez eu fui num evento com uma senhorinha e falou, eu guardo todas as revistas desde a primeira edição, porque tinha a coluna justamente do Ivo Facchini, que foi aquele terapeuta que eu falo que plantou a sementinha. Ele me ajudou muito numa fase muito difícil, que eu estava com depressão, então eu estava sempre buscando uma edição nova para poder ler a coluna dele. Gente, legal. Isso faz tudo valer a pena, assim, porque esse é o nosso propósito mesmo, sabe? Então, é muito legal. E, assim, pós-pandemia, principalmente, assim, acho que todo mundo teve que repensar muito, né, seus negócios e tudo mais. E eu flertei muito com a ideia de ficar só no digital. Muito. Daí eu pensava, mas, poxa, no digital você é só mais uma, porque tem tanta gente aí, né, fazendo tanto. Como que eu vou deixar assim isso morrer? E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, a gente tem que aumentar a nossa presença no digital, mas só a gente está no impresso. Então, é um diferencial muito grande. Para conseguir conquistar isso, não é fácil. Hoje, né, o papel é muito caro. Para viabilizar isso financeiramente é um desafio. Sim. Mas eu falei, não, enquanto a gente conseguir viabilizar, por mais que eu não tenha, né, uma margem de lucro muito grande, eu vou ficar firme e resiliente. E hoje eu estou vendo assim, essa movimentação mudando. Estou vendo as pessoas fazendo o detox do digital, estou vendo as pessoas buscando mais esses momentos desconectados para ler um livro, para folhear uma revista, porque eu acho que nada substitui isso, né, o contato físico. Algumas revistas que ficaram anos sem fazer a edição impressa estão voltando a fazer, tipo a Capricho, que fez parte aí da minha adolescência, está voltando. Eu acho que, enfim, tem uma movimentação. Então, assim, eu penso, meu Deus, que bom que eu não desisti, sabe? Aquela sensação de estou no caminho certo, segui a minha intuição e acho que foi o correto. E outra história muito boa que eu tenho para contar, que a gente sempre traz histórias, né, da capa, e teve uma vez que foi uma estilista, ela saiu na capa, contou a história de vida dela, e poucos meses depois ela foi no aniversário, conheceu uma pessoa nesse aniversário e falou, tu que saiu na capa daquela revista, eu li a história e eu fiquei encantado. E ele disse que se apaixonou por ela, conhecendo a história dela através da revista, e eles casaram. Nossa, que legal. E eles estão juntos até hoje. Nossa. Então, assim, essa história é muito boa. Assim. Então, ela fala para todo mundo que foi o melhor investimento que ela fez aí na capa, que ela conheceu o amor da vida dela por causa da revista. É muito bom. E, enfim, eu acho que outro marco assim, muito importante da nossa história foi quando a gente se aventurou nessa área de eventos em função do Anuário Noivas, que daí a gente criou o Workshop Noivas, que é um evento focado para noivas e fornecedores, que também nasceu há 11 anos atrás, e que eu lembro assim, de chorar dias e noites achando que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, né, entregar um evento grande para 500 pessoas, que envolve mais de 40 expositores, muitas expectativas, né, de querer que seja bom para quem está investindo, querer que seja uma experiência incrível para quem está visitando, que, né, as noivas
aprendessem, conhecessem os fornecedores, né, de maneira prática e tal. E por muitas vezes eu tive que investir para fazer o evento. Fiquei no negativo com o evento e pensava, não sei para que tudo isso, afinal será? E eu não, vou. Alguma coisa dentro de mim só me mandava continuar. E minha mãe, vai. E aí também, depois da pandemia, estava nessa, será que voltamos? Será que não voltamos? E aí voltamos com força total. Então, assim, o mercado de eventos sofreu muito, né? Então, eles precisavam daquele momento, eles precisavam celebrar a volta dos eventos, se mostrar no mercado. Daí eu lembro que a gente conseguiu um apoio muito importante da Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú. E eu falei, uau, tipo assim, que bom que eu não desisti, que bom que a gente está aqui fazendo uma coisa que é importante para o mercado, que é importante para esse segmento, que é importante para essa economia que movimenta tanto. E ver todo mundo tão feliz, tão satisfeito depois, ver assim que aquilo se consolidou, foi muito importante. Porque eu saí totalmente da minha área, na minha zona de conforto, assim, fazer um impresso, criar a revista dentro ali do nosso know-how desde sempre. Sim. Agora, criar um evento dessa magnitude me tirou muitas noites, foram muitas noites em claro, mas hoje eu vejo que valeu super a pena. Quando legal. Todo mundo vê pronto, né? Acha que fácil. Tá fácil, mas ter que desenvolver algo do zero e montar. E uma coisa que eu acho que é interessante, querendo ou não, na Bem-Estar e no workshop, vocês estão participando e se relacionando com os sonhos das pessoas, né? Sonhos, exatamente. Então, eu acho que isso também deve ser muito gratificante, né? É muito gratificante, é muito especial. A gente também, pós-pandemia, assim, sempre com esse intuito de inovar, eu acho que uma palavra que faz muito parte do nosso dia a dia, assim, de trabalho, da nossa história, é a inovação, é a adaptação, né? As mudanças que vão surgindo. Pós-pandemia também a gente começou a criar campanhas que pudessem gerar experiências assim, né, para as nossas clientes. Então a gente primeiro criou Dia das Mulheres para enaltecer assim personalidades locais. Então a gente, quando eu falo campanha, por quê? Porque a gente cria essa experiência de levar ela para um ambiente, um estúdio onde ela faz a produção de cabelo e make, ela faz um ensaio fotográfico. Aí essas fotos depois saem na revista, até essa edição é a edição do Dia das Mulheres. Então, sai a entrevista, sai a foto dela, linda, toda produzida, ela contando ali a história dela. Aí, depois de, acho que 1 ou 2 anos dessa campanha, o Balneário Shopping convidou a gente para fazer uma exposição com essas fotos. Legal. Então, assim, é um trabalho que a gente vê que também as mulheres ficam muito emocionadas, muito felizes, orgulhosas, e como aquilo é importante para a autoestima delas. Sim. Ter essa valorização, se sentirem valorizadas. E aí a gente seguiu ali o bonde também com o Dia das Mães, que também, né, eu acho que é um marco super importante assim na vida da mulher. Então a gente traz esses momentos de fazer essas fotos com os filhos e de contar essa história, de falar sobre maternidade, de, enfim, dividir, né, conhecimentos, aprendizados, é muito legal. E daí depois Dia dos Pais, Natal. Então, a gente vai criando experiências, né? A gente não está só vendendo produto, vendendo a possibilidade de uma divulgação, mas a gente está criando experiências que geram emoções também, além de tudo. Sim. Então, é muito legal. Legal. E falando sobre cultura organizacional, como é que funciona a estrutura da tua equipe, da tua editora hoje, para que chegue na mesa de nossa, falo, assim, essa revista linda? É uma engrenagem, assim, ó, onde todo mundo tem seu papel super importante. Uhum. Enfim, a grande maioria dos nossos colaboradores hoje estão com a gente há mais de 10 anos, então é uma equipe que está muito alinhada. Isso é difícil hoje em dia, hein? É difícil. É uma equipe enxuta, posso falar, assim, não é, né? A gente está falando de uma empresa que, teoricamente, eu acho que é uma pequena empresa, mas que a gente tem excelentes profissionais, a gente sabe que o nosso sucesso depende, né, dessas pessoas. E, graças a Deus, a gente tem os melhores do nosso lado, assim, posso dizer, tanto da parte de jornalismo, parte de design, de revisão. Enfim, acho que todos são etapas, né, para se concluir, para a revista estar pronta, e eu acho que todos eles têm papel fundamental. A equipe comercial também. A Val, que está comigo no Comercial da Bem-Estar, eu acho que está comigo, eu estou casada aqui há 16 anos. Então, é uma vida, né? Exato. Então, eu acho que são pessoas, assim, que, querendo ou não, assim, ó, antes de tudo, eu ia começar falando disso e eu acabei esquecendo. Eu acho que até na pauta que veio, assim, eu vi que vocês falaram assim, a visão dela otimista. Sou muito otimista, sou muito sonhadora, mas eu acho que isso vem de uma fé
que está comigo assim desde sempre, sabe? De sentir Deus do meu lado mesmo me conduzindo. E eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas que vêm para o nosso caminho, assim, sabe? Então, eu falo que cada um que está ali são pessoas escolhidas por Deus para nos ajudarem nesse propósito, nesse trabalho. E eu me sinto muito, muito feliz, muito grata assim, por ter cada um deles. O Dr. Wagner é testemunha, não tem um processo trabalhista também nesse tempo todo, né? Verdade. Tivemos algumas situações de desentendimentos e tudo mais, mas sempre... Faz parte, né? Sempre assim, senta, conversa, alinha expectativas, acho que como qualquer relacionamento, né? Sim. Seja no trabalho, seja em casa, seja com amizade. Eu acho que a gente tem que ter essa transparência e estar sempre assim, alinhando as expectativas, ajustando o que precisa. Sendo honesto, franco com as pessoas, né? Exato, transparência. Combinado sempre. não sai caro. Exato. E o relacionamento com a tua mãe? Né? Você falou que hoje ela te ajuda muito, né? Meu Deus, o ela Romeu é e a meu braço Julieta. direito, esquerdo. Mas hoje ela está bem inserida ainda nas tendências, novidades, ou ela deixa essa parte já mais contigo? Não, eu acho que ela ela acompanha muito, principalmente nesse mercado do comércio exterior, que é o que ela gosta e é o que eu acabo não dominando tanto. Então, ela está sempre ali recebendo as newsletters, os conteúdos, e avaliando, e mandando as sugestões, e postando no site. Ela já tem um aplicativo ali que ela, estou postando no site, às vezes ela tem algum problema, me ajuda aqui, a foto não está carregando. Sim. Mas ela super atua, assim. E hoje a maior dificuldade na hora de montar uma revista, qual é? Às vezes é prazos, que a gente depende de muitas pessoas. Vamos supor, a gente passa pauta para o jornalista entrevistar, e aí, às vezes, ele tem um assessor, daí até conseguir o contato com o assessor, até o assessor dar atenção, até responder a pergunta, daí até elaborar, manda o texto para aprovação, depois manda o layout para aprovação. Então, eu acho que em todos eles a gente tem essa dinâmica, assim, faz o texto, depois manda para aprovação, para ver se nenhuma fala, às vezes, mudou. Enfim, para sair. O nosso intuito é que a pessoa que esteja ali, dando entrevista, sua contribuição, fique feliz, fique satisfeita. Então, a gente preza muito por essa etapa do processo. Então, às vezes, isso acaba atrasando. Então, a gente não consegue, assim... que dia sai a revista? Dia 5, exato. Não, pode ser dia 5, pode ser dia 10, pode ser dia 15, porque depende de muitas pessoas, né? São muitas contribuições em todas as edições. Então, às vezes, a gente não consegue ter esse dia fixo, mas... E aí, como é que faz para gerir esse momento? Gera uma crise? O pessoal fica nervoso? A gente já se estressou mais, tá? Eu vou falar assim. A maturidade... Hoje em dia, assim, a gente já releva, já respira, não vai dar tudo certo. E, enfim, a minha mãe é muito imediatista, assim. Minha mãe fica um pouco mais nervosa. Eu fico também, assim, nesse papel de calma, mãe, calma. Mas não me respondeu, tá com os 2 risquinhos. Não, mas às vezes a pessoa está ocupada, às vezes está numa reunião, às vezes, Sim. Calma, espera. Eu mesma, quando eu recebo, eu não respondo na hora, eu respondo quando chega ali na vez, porque não tem como a gente... Informação, exato. Né? Então, a gente vai... E pensando vai controlando os ânimos. E pensando em futuro, temos alguma novidade que possa contar? Um caminho que estão pensando em seguir? Eu acho que a gente pensa muito assim em continuar nos adaptando ao mercado, às evoluções de comportamento, de consumo, e também desenvolver cada vez mais. A gente que a cabeça está sempre criativa, buscando ideias, eventos, experiências, coisas que a gente consiga proporcionar e cantar e surpreender cada vez mais, os nossos parceiros, os nossos clientes. Eu acho que essa é a chave. Assim, não tem uma coisa específica, mas a gente entender possíveis ações, projetos, campanhas, eventos, experiências. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que hoje a gente busca muito isso, sentir. Né? Então, a gente vai estar sempre com um radar assim, ligado para buscar isso, experiências e, enfim, deixar nosso público, os nossos leitores, nossos parceiros cada vez mais felizes, satisfeitos. Ô, Luciane, tem aquele momento que tu olha assim para a capa da revista e, poxa, eu acho que essa revista tem um carinho especial, essa revista vai ter uma repercussão grande, tu sente isso já? Tem muitas, mas essa última em específico que a gente fez para o Dia das Mulheres, e a doutora Graciela já tinha reservado esse espaço da capa mais de um ano atrás. Ela falou, eu quero participar.
quero estar na edição do Dia das Mulheres. Então, casou, porque ela fala de saúde da mulher. Ela é uma mulher maravilhosa, é uma profissional que eu já acompanho, já sigo há muito tempo. Então, poder ter ela nessa capa, que é uma edição tão importante, né? De tanta representatividade, que é o mês das mulheres, tipo, casou assim, perfeitamente. Então, eu estou muito apaixonada por ela no momento, assim, mas é difícil escolher, porque são 17 anos, né? Então, faz 17 vezes 12. Quantas edições? Aqui, ó, vem o número da edição, né? São 193 edições. Mas eu lembro assim, ó, que a gente fazia muitas pautas gerais e comprava essas fotos de banco de imagens. Sim. E aí teve uma empresária super visionária que abriu o Vila Mer, não sei se vocês lembram, um salão na Praia Brava, que era todo branco, parecia que a gente estava na Grécia, assim, era a coisa mais linda. Não. Foi a Kiki Hoffman. Fez aquele empreendimento e eu pensei, meu Deus, que lindo, vamos fazer uma entrevista contigo e vai ser capa. Aí, a partir daquele momento que saiu uma personalidade na capa, todo mundo quis estar na capa também. Sim. Então, a gente começou a mudar um pouco essa estratégia do conteúdo, de vez de fazer uma pauta, trazer, né? Falar sobre yoga, trazer o profissional, trazer o rosto, trazer mais a imagem dos profissionais em evidência. Porque acho que essa coisa da imagem pessoal começou, né, também a ficar super valorizada também com as redes sociais e tudo mais. Então, foi muito legal, assim. E essa questão, né, do alcance e do público-alvo, né? Como é que as revistas se comportam? Porque eu sei que a Informativo de Esportes ela é mais nacional, inclusive internacional. Exato. Em eventos, a Bem-Estar é bem local. É bem focada aqui em Itajaí, Balneário Camboriú, Praia Brava, bem regional mesmo, para a gente... Eu falo assim, é onde a gente vive, né, a cidade, conhece profissionais, sabe quem que... Enfim... tem um bom trabalho, então a gente acaba vivendo aqui também nos eventos para fazer esse relacionamento, para fazer as coisas acontecerem. Aí tem gente que fala, por que tu não leva para Floripa, para Blumenau? Futuramente, talvez eu consiga. Hoje, com 2 filhos pequenos, fica meio inviável, eu tenho que estar mais presente em casa e tudo mais. Mas acho que um dos projetos também futuramente é ter esse tempo, né, de poder explorar assim, as cidades vizinhas, que eu acho que tem muito potencial e que as pessoas também iam gostar bastante. E questão de concorrência, hoje vocês têm várias concorrências ou é um mercado de Não, vocês... são poucas. A gente tem a editora que você comentou até antes, que fazia ali a revista do Itamirim. E de revista impressa, eu acho que tem uma revista que até se chama Perfil, o nome da revista, que coincidentemente é o nome da editora, mas também é um pouco mais nacional, eu acho que ela não é tão local. Mas, de maneira geral, é o que eu lembro no momento, assim, de ver, de folhear. Eu falo assim, as revistas e que estão há mais tempo no mercado. De vez em quando aparece uma revista assim, nova, mas aí ela fica um pouco, daqui a pouco some. Não é uma coisa fácil de viabilizar, eu falo assim, sabe? Imagino. Acho que tem que ter muita solidez já no mercado enfim, e uma história, sabe? Eu acho que a história do relacionamento, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Às vezes vem um pessoal de fora, assim, meio se aventurar aqui e acaba não vingando. Ô, Luciana, em algum momento passou pela cabeça de você, da sua mãe, de ir também para o lado jornal ou somente focar em revistas? Então, no começo, o Informativo Esportes era formato jornal, tabloide, e aí depois evoluiu para revista mesmo. Mas eu acho que muda muito essa questão de periodicidade, né? Porque o jornal, assim, o papel jornal, enfim, é um custo, eu acho que mais barato, né? Então, para viabilizar, às vezes, né, no formato diário e tal, ou semestral, ou semanal, numa periodicidade assim, menor, eu acho que acaba sendo mais viável. E a gente gostou sempre mais da revista por ser mais atrativa, mais gostosa de folhear, mais gostosa de ler, pelo projeto gráfico ser mais atraente, né, colorido, enfim. Chama mais atenção, né? Exato. E todas elas têm online também? Todas elas hoje são digitais. E aí a gente faz também lista de transmissão, quando a revista fica pronta, manda, né, a versão digital via WhatsApp, manda via Instagram também para os nossos contatos. Então, ajuda muito, né, a questão digital nisso. Assim, E todas gratuitas? Todas gratuitas, todas são distribuição gratuita e direcionada. Que legal. E as plataformas que vocês têm utilizado, né, são diferentes, são as mesmas? Não, onde a gente publica a edição online para conseguir folhear e tudo mais é a mesma, é Publish o nome. E aí, depois, com o link, a gente vai colocando em todos os canais. E de mídia social, isso? Daí... As mídias sociais hoje, basicamente, para as revistas, né, é o Instagram
Aí o Informativo do Esporte, o LinkedIn, assim, atende bastante, porque a gente tem bastante público lá, assim, que eu falo, que usa, né? Assim, acho que os executivos, né? E tudo mais acabam usando bastante o LinkedIn, então a gente está sempre atualizando, Sim. né? E hoje também bacana que a gente tem não sei se é um plugin, uma plataforma, que o próprio site ele já leva a notícia para o Instagram, para o Facebook e para o LinkedIn. Assim, então, é uma coisa automatizada que já facilita, porque o portal tempo. entra, né, várias notícias ao dia. Então, essas notícias já vão para os canais, para as redes sociais. E isso ajuda bastante. Ô, Luciana, e você falando para a gente, produzir uma revista é fácil, né? Pelo que tudo que você falou aí. Mas, além disso, além das dificuldades, né, os desafios que a gente tem, né, de entregar um bom material, né, um bom trabalho, a gente sabe que não é fácil, né, tem muito trabalho, tem muita entrega. Sim. Mas o lado administrativo, como é que tu lida com isso? Tu gosta também ou não? Tu terceiriza porque não, teu foco eu focar gosto mais da parte criativa, mas a gente tem que, né, quando a gente é dona, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, Sim. tem que atuar um pouco de gestão também. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no departamento financeiro. E hoje também a gente acaba usando muito da tecnologia, dos sistemas que geram também muitas coisas já automaticamente, sem ter que fazer nada muito manual. Então, essa pessoa do financeiro me ajuda assim, nessa gestão geral. Aí tem a nossa gerente também, que acaba ajudando muito na parte de operacional, assim, de entrega da revista, de atualização dos protocolos, de encaminhamentos, enfim. Eu gosto mais da parte de criativa, mas estou sempre supervisionando tudo para, né? Que faz parte. Faz parte, né? Já que escolheu essa vida, né? Faz não tem parte. Como Eu fugir. acho que todo, né, empreendedor, todo empresário tem que ter um pouquinho tem de que conhecimento ter um pouquinho em tudo, de tudo, né? exato, exato. E que conselhos tu pode dar para quem quer empreender, para quem quer iniciar um negócio, principalmente até mesmo na tua área, né? O que tu pode dar de dica para nós aí, para quem está nos acompanhando? Eu acho que, antes de tudo, eu sei que parece clichê, mas eu acho que tem que ser apaixonado pelo que faz. Eu acho que o olho tem que brilhar. Não adianta estar acho que tu nunca vai a tua entrega nunca vai ser boa se tu não for apaixonado por aquilo que tu faz. Eu acho que isso é o principal, porque quando a gente ama o que a gente faz, pode ser meia-noite, pode ser sábado, pode ser domingo, a gente vai estar executando aquilo com amor, com carinho, né? Não vai ser um sacrifício, porque precisa de muita doação. Eu acho que qualquer coisa que tu queira que tenha sucesso, acho que é uma mistura ali de muita entrega, muita resiliência, porque as coisas nem sempre vão dar certo de primeira, vão ser lucrativas de primeira, então tu tem que ir ali, tem que ter paciência, muita resiliência, se adaptar. Eu acho que entender que, né, as coisas não podem ser feitas sempre da mesma maneira. Tem que entender as movimentações e se adaptando e se ajustando, né, ao que o teu mercado precisa. Adaptação, resiliência, amor e muita paixão. Aquele olho tem que brilhar. E eu acho que não pode assim. Acho que tem que se entregar também nessa questão de estar nos eventos, fazer o networking, fazer relacionamentos. Não adianta, não, sou tímida, eu não gosto. Tem que gostar. Se tu quer fazer com que, né, as pessoas... E não adianta, as pessoas vão valorizar o teu trabalho muito mais sabendo quem que está à frente. Quem que faz aquilo acontecer? É você? É muito diferente. Acho que isso sim traz um peso para o teu negócio. E um diferencial também, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante isso, sabe? Então, tem que se relacionar, tem que estar nos eventos, estar nas reuniões, que são importantes do teu segmento. E boas conexões. Eu acho que é isso. Bastante coisa, né? Acho que é isso. Ô, Luciana, e se atualizar muito, buscar referência, sabe? Eu faço revista. Quais são as revistas que eu admiro? Eu estou sempre lá, né, buscando coisas com os grandes, com quem é melhor que eu. E, enfim, extrair, né? Antes de eu fazer o meu evento de noivas, para fazer a revista de noivas, eu ia em todas as feiras em São Paulo, buscar ideias, pautas, o que tem de tendência. Quando eu fazia de decoração, eu ia para Milão para buscar o que estava em alta de decoração, para mergulhar naquele universo e trazer o melhor conteúdo, para trazer o conteúdo mais relevante. Eu vou fazer uma revista, mas não é qualquer revista, é uma revista que tem um conteúdo pensado para que ela seja relevante. O conteúdo tem que ser bom, senão
né? Não faz sentido. E hoje, inteligência artificial, ela entra no teu mercado também? Super, ela ajuda muito, assim, em diversas coisas, até para fazer pauta. Às vezes, quando a gente vai fazer uma pauta, quando eu vou gravar um vídeo, eu peço o norte, a gente tem que ajustar muita coisa, né? Uhum. Mas a inteligência artificial, eu falo, é uma mão, principalmente para gente que não é jornalista, que não tem o dom da palavra, que eu até estou inserida ali dentro desse negócio, mas cada revista tem a sua jornalista responsável que faz isso com excelência, e eu falo, é o dom da palavra mesmo, de escrever, de transformar ideias em um texto, né, que represente tudo que a tua cabeça pensa, assim, não é fácil. Luciana, reta final do programa. Passou voando. Pois é, né? A hora passa. Microfone está aberto para você, para que você possa divulgar um pouquinho onde é que fica, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais da editora Perfil, onde encontrar. Então, as revistas também. Ai, gente, eu vou então falar para vocês, vou falar aqui, né? Exatamente. Acompanharem sempre os nossos canais, né? @Revista Bem-Estar, @Formativo dos Portos. Por ali a gente se comunica assim, constantemente, diariamente, com várias notícias, com várias pautas super interessantes. Nosso escritório fica aqui em Itajaí, ali na Marcos Conder, no Centro Empresarial Marcos Conder. Eu não quero ler a revista online, eu quero pegar a revista impressa na mão. Passa lá, toma um cafezinho com a gente, pega os seus exemplares, né? A gente está sempre lá de portas abertas para receber vocês. E também, assim, para quem quiser também contar a sua história, trazer alguma coisa, alguma informação, enfim, a gente está sempre também disponível, né, para sugestões de pautas, para conhecer histórias inspiradoras. A gente quer fazer isso, gerar conexões e trazer bons resultados, né, para todo mundo, assim, tanto para os nossos leitores, para os nossos parceiros. E é isso, a gente agradece muito, né, a possibilidade de estar aqui. Legal, falando desse trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho. Com certeza, esse amor, esse carinho dá para ver nos seus olhos aí quando você fala, né? Ai, obrigada. E nós aqui agradecemos, né, disponibilidade, imagina, a possibilidade de estar aqui com a gente, trocando uma ideia. Sei que não é fácil, né? Mãe, filhos. Não, mas tem um maridão em casa que então acho que uma coisa muito importante também, principalmente para a mulher que empreende, é ter um parceiro que acredita e que incentiva. Porque, assim, várias vezes, depois da maternidade, ai, meu Deus, eu acho que é demais para mim. A gente se questiona muito. E, nessa hora, ter o parceiro que fala, não, vai lá, teu trabalho é incrível, que te incentiva, eu fico com as crianças, vai para o evento que é importante para ti. Isso é fundamental, assim. Então, um super agradecimento ao meu parceiro de vida, que está lá com as crianças para eu estar aqui. Porque ele também é meu maior incentivador, meu maior fã. E ele acha que meu trabalho é, tipo, sério, assim, Sex and the City, Gossip Girl. Ele acha que é, assim, só alegria, só glamour. Mal sabe ele, né, dos perrengues. Às vezes ele sabe. Assistindo o programa, ele vai ver que... Exatamente. Mas ele acha o máximo. Então, é muito legal ter esse apoio, esse reconhecimento. Legal. Então, muito obrigado pela sua participação, pela presença. Com certeza, em breve, iremos te chamar novamente para falar um pouquinho mais, novas atualizações. De repente, uma nova revista poderá vir aqui fazer o lançamento também. Claro, obrigada. Muito obrigado. Pessoal, se você quer conhecer histórias brilhantes, assim como da Luciana, não esquece de nos seguir no Instagram, @Contas e Contas, e também fazer a inscrição no nosso link do nosso canal do YouTube. E até a próxima, pessoal. Meu muito obrigado. Valeu, um abraço.